Oi, gente, eu vim falar aqui com vocês um pouco, tá bom? Para vocês que estão inscritos, um abraço. Para vocês que estão chegando, seja bem-vindo, gente. Eu vou falar para vocês um pouco hoje, algumas palavras que eu nunca falei. Vou falar para vocês sobre Deus, para mim, né? E para todos nós, né? Que a mais importante é Deus nas nossas vidas, que sem Ele nós não existia, né? Então, eu quero falar para vocês que vai ter alguns barulhos, alguns ruídos aí, que o vizinho, né, parece trabalhando com máquina, fazendo um pouco de barulho, mas vocês não desconsiderem, tá bom? Que Deus é o Deus do impossível, entendeu? Eu confio muito em Deus, eu tenho muita fé, sabe? Fé mesmo, que já aconteceu de eu alcançar muitas graças. E eu sou uma pessoa que tem muita fé, entendeu? E eu gostaria que vocês respondessem para mim também. Que Deus, tudo que você quer, Deus é capaz de realizar. Só que às vezes a gente tem muita vontade de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa, sabe? Mas às vezes não vem aquilo, às vezes a gente pede Deus aquela coisa, mas tudo quando tá no controle dele, às vezes a gente fica triste, sabe? Assim, pensa assim, por que não aconteceu? Por que não veio isso que eu pedi? Por quê? Mas depois a gente volta, vai ver que tá errado, entendeu? Que é tudo que Deus quer. Nada, Deus jamais vai fazer uma coisa pra gente que ele sabe que não vai, que não pode, entendeu? Às vezes a gente é um pouco ignorante, né? Fica pensando, preocupada, tipo, porque a gente pede aquela coisa e não aconteceu, é por causa que Deus sabe que não é para acontecer, entendeu? Por bem da gente, que Deus é nosso Pai, Deus ama nós. Então, às vezes a gente, o ser humano, às vezes a gente são ignorantes, né? Que a gente vê muitas coisas assim acontecer. É como se fosse assim, às vezes você vai fazer uma viagem, arruma, pronta tudo para ir, e de repente, sem motivo nenhum, parece uma coisa assim que não, que você, aconteceu que você não deu para ir, entendeu? Aí de repente você, tipo assim, um livramento, às vezes vem um ônibus, você ia naquele ônibus, perdeu ele. Aí você vai pensar assim, mas por que aconteceu isso que eu perdi o ônibus? Aí de repente acontece algum acidente no ônibus. Aí você vai ver que foi um livramento que você teve, que Deus te livrou. Que se você estivesse naquele ônibus, você às vezes não estaria aqui, entendeu? Às vezes ia morrer. Então, a gente tem de ver. Às vezes a gente quer muito ignorante, mas tudo que vem pra gente, que Deus não quer nada ruim pra gente. Que é igual como se fosse a semente. A gente planta coisas boas para colher coisas boas. Por isso que a gente tem que ser honesto com Deus e com as pessoas. Que às vezes você está fazendo a mesma coisa que você não é honesto, às vezes você tá fazendo as coisas erradas, não está sendo honesto com alguém. Às vezes a pessoa às vezes nem sabe ali. Depois que a pessoa pode ser que vai descobrir que nada, também tudo que a pessoa faz de errado, um dia vai ser descoberto, né? Então, porque às vezes você está fazendo uma coisa e pensa assim, não vai ter nada. Mas Deus está vendo que você está fazendo errado, entendeu? Às vezes Deus está vendo que você está fazendo errado. Então, a gente tem que procurar fazer as coisas boas, fazer ações boas, procurar ajudar as pessoas, os mais necessitados, as pessoas que precisam. Às vezes, num gesto, uma coisa tão simples que você ajuda uma pessoa, Deus vai te gratificar. Porque às vezes, tipo assim, uma pessoa vem e te pede uma água. Às vezes é uma coisa simples para muitas pessoas, mas não.
Mas para Deus é uma coisa uma ação muito boa, que é a água. Às vezes você está com sede, é uma coisa que você não consegue, se você não toma aquela água e fica muito tempo, você morre. Então você ajuda essa pessoa. É uma coisa que é muito bom você ajudar as pessoas, entendeu? Um modo de falar. Uma pessoa te pedir uma coisa que você às vezes tem muita gente que às vezes prefere não ajudar a pessoa. Por exemplo, uma pessoa chega pedindo você uma roupa e você tem aquela roupa, às vezes é um necessitado, né? E você prefere jogar fora de que dar. Então, não é assim, a gente tem de ajudar as pessoas, que às vezes Deus põe a pessoa ali para uma aprovação. Às vezes uma pessoa vem te pedir, igual ele diz, se tiver com fome, que dá o de comer, e se tiver com sede, que dá o de beber. Então, muitas coisas que vêm para a gente, entendeu? Deus põe as pessoas no caminho da gente para ver como que a gente vai reagir. Às vezes é Deus que está pondo aquela pessoa em forma de uma... Ele em forma de uma pessoa, entendeu? E às vezes as pessoas não entendem. Igual quando é uma pessoa mais humilde assim, sabe? Que às vezes vem mal vestido, pedir uma pessoa uma coisa. E tem muita gente que foge daquela pessoa. Às vezes tem condição de ajudar a pessoa, mas não ajuda, entendeu? Não ajuda a pessoa. E tem de ajudar, porque Deus pediu para nós ajudar o próximo, entendeu? Deus vai vir através dessas pessoas. E tem muita gente, por isso que é bom uma pessoa que lê a Bíblia, que conhece um pouco, por isso que a gente tem de ir na igreja, para a pessoa entender um pouco de Deus, que eu mesmo, eu não tenho muita leitura, mas sei um pouco. Mas tem muita gente que não sabe, não sabe. Então as pessoas tinham de ver isso aí. Por isso que a gente, quando tem filho, a gente tem que levar o filho para a igreja, desde de criança, igual eu mesmo. A minha avó, uma coisa ela deixou para mim, foi falar sobre Deus, levar eu para a igreja, entendeu? Levar você até a igreja, que é a casa do pai, né? A gente sempre tem de ir. E entender sobre Deus, ler a Bíblia, porque Deus é amor. Deus é nosso Pai. Primeiramente, se não vê tudo que a gente vai fazer, você tem que falar assim, ó. Primeiramente Deus, e depois aquela coisa que você vai fazer, entendeu? Então a gente tem que pôr primeiramente Deus nas coisas. Então, é que tem gente que às vezes assim acha que Deus primeiro é o dinheiro, depois Deus. E não é assim. A gente tem que amar primeiro a Deus, depois que vem as coisas materiais. Quando você consegue um serviço, você tem de pedir Deus, porque você quer um serviço que Deus vai pôr no seu para você, um serviço que Ele sabe que está no seu alcance, que Deus não dá a cruz. Eu falando aqui com você, gente, caiu um pouquinho, mas tô aqui de volta. Então é isso aí, gente. Deus de já, que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau.